Se o Senhor colocasse a nossa fé, o nosso amor e a nossa dedicação a Ele em prova, será que seríamos aprovados? Esse é o estudo de número 1227 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Podemos aprender através da Bíblia Sagrada que muitos personagens da Bíblia foram colocados à prova e eles venceram. Vamos conferir o nosso tema? Colocado à prova por Deus. Nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31, que diz: Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou, a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Que texto forte! Mas nós vamos ver que a Bíblia nos mostra diversos personagens que foram colocados à prova. E nós vamos começar meditando nas atitudes dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam vivendo lá na Babilônia como escravos, e lá era lugar de muita idolatria, onde eles serviam ao rei Nabucodonosor, mas também em um lugar de honra, porque eles eram administradores da Babilônia. E o rei certa vez mandou fazer uma estátua, uma imagem dele, aonde todos deveriam se prostrar e deveriam adorar aquela imagem. Daniel capítulo 3, verso 4 e verso 5 diz: Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: Ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e dos outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. Aqueles jovens estavam vivendo longe de sua pátria, eles não estavam em Jerusalém, eles eram cativos na Babilônia, mas mesmo lá na Babilônia, eles continuavam fiéis, eles temiam ao Senhor e eles demonstravam conhecimento da palavra do nosso Deus. Êxodo capítulo 20, verso 5, a parte inicial diz assim: Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Eles não agiram com rebeldia ao Senhor, mesmo diante da ameaça da morte. Eles foram ameaçados que caso eles não obedecessem a ordem do rei, eles seriam lançados numa fornalha ardente, mas eles preferiram agradar a Deus do que ao rei Nabucodonosor. Eles preferiram agradar a Deus do que preservarem as suas vidas, e foram contar ao rei que eles não se prostraram. O rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamá-los, querendo dar uma nova oportunidade para eles se prostrarem diante da imagem. Daniel capítulo 3, verso 15 diz: Pois de agora em diante, ficai atentos. Olha o que o rei estava falando para eles: Quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor, se
não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Que prova! Ainda o rei deu uma segunda oportunidade para eles. O rei orientou a eles que seria melhor eles se prostrarem, adorarem aquela imagem e prestar culto a ela. Mas, caso eles não fizessem, eles iriam ser lançados na fornalha ardente, e o rei ainda os provocou que Deus poderia livrá-los. Ah, mas o Deus de Daniel, o Deus daqueles 3 jovens, é o Todo-Poderoso, e a fé deles em Deus foi inabalável. Eles responderam ao rei demonstrando confiança plena no Senhor, mesmo estando no cativeiro babilônico, mesmo sendo ameaçado de morte e mesmo sendo provocado pelo rei. Daniel capítulo 3, verso 17, verso 18 diz: se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, olha a dependência deles em Deus. Se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. A fé deles foi demonstrada através da obediência à palavra de Deus. Eles estavam certos que Deus faria a vontade dele, pois tinha poder para livrá-los. E se não os livrasse, eles se manteriam fiéis, se manteriam firmes ao Deus vivo e poderoso. É verdade, sim, que eles foram lançados lá na fornalha, e a fúria do rei era tão imensa que mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, a ponto de que os homens que os levaram morreram. Daniel capítulo 3, verso 22 e verso 23 diz: a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados. Quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incinerador, eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Eles caíram dentro da fornalha, eles estavam amarrados, mas se mantiveram fiéis ao Senhor. O rei olhou para eles e ficou espantado. Sabe por quê? Porque eles não estavam mais amarrados, e sim, eles estavam passeando dentro da fornalha e não estavam sozinhos. Daniel capítulo 3, verso 25 diz: então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem, olha que tremendo, é parecido com um filho dos deuses. Louvado seja Deus! Aqueles 3 amigos de Daniel estavam na fornalha, mas ilesos. O fogo não teve força para queimá-los, e eles estavam com a presença do Filho do Deus vivo e poderoso. O próprio rei chamou-os, e os principais da Babilônia ficaram observando eles e não encontraram dano nenhum. E através da fé deles, o rei Nabucodonosor bendisse o nome do nosso Deus. Daniel capítulo 3, verso 28 diz assim: então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus
que não fosse o seu Deus. A fé daqueles jovens estava inabalável. Eles abriram mão das suas próprias vidas, mas permaneceram fiéis ao Deus vivo e poderoso. E olha, eles foram abençoados por Deus e eles foram reconhecidos pelos homens. Daniel capítulo 3, verso 30 diz: e assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. A Bíblia não fala que cargos eles começaram a ocupar, mas nos ensina que eles foram promovidos pelo rei. Podemos nos lembrar de Abraão, porque quando se fala em fé provada, a primeira pessoa que vem à nossa mente é Abraão. Vamos conferir Gênesis capítulo 22, verso 1, que diz: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Submeter é reduzir a obediência, a dependência ou render-se. E a fé de Abraão em Deus era inabalável. Ele se submetia a Deus. Ele confiava no Deus vivo e poderoso. E ele confiou que se caso ele sacrificasse a Isaque, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Hebreus capítulo 11, verso 17 e verso 19 diz: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Esta era a promessa de Deus, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão, ele creu na promessa de Deus, ele agradou ao nosso Deus Todo-Poderoso, ele se tornou o pai da fé, foi justificado pelas obras quando ofereceu a Isaque. E Moisés, ele orientou o povo israelita para se lembrarem que Deus os provou no deserto. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 diz assim: traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Quando Deus nos prova, existe um objetivo. Ele não tem prazer no sofrimento de seus filhos. E no caso do povo israelita, era para que as intenções dos corações deles fossem exteriorizadas. Deus sabia o que se passava no coração deles, mas Deus queria que isto fosse exteriorizado. O rei Ezequias, ele foi colocado à prova, como nos ensina no nosso texto base. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 31, diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem, olha que tremendo, do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Ezequias, ele tinha acabado de ser curado por Deus, ele tinha recebido uma prova de Deus tremenda e ele teve a sua vida acrescentada por mais 15 anos. Quando o rei da Babilônia soube do que ele passou e o que aconteceu naquela nação, ele mandou mensageiros, mandou embaixadores visitar ao rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele foi orgulhoso. Ele não deu a glória devida ao nosso Deus.
tanto que foi exortado pelo profeta Isaías. É interessante pararmos e pensarmos nisso, sabe por quê? Porque às vezes nós temos a tendência de agirmos como Pedro, nos achamos super fiéis, super crentes e achamos que não vamos cometer erros. Lucas capítulo 22, verso 31 e verso 32 diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O nosso Jesus disse a Pedro, mesmo conhecendo o coração dele, Jesus o orientou, Jesus o advertiu que Satanás tinha pedido para cirandar, para peneirar, para deixar ele o tocar. Como aconteceu com Jó, se lembra? Mas o Senhor Jesus intercedeu por ele. Mas Pedro se achou muito forte e muito firme na fé. Lucas 22, verso 33 diz: Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus conhecia o coração de Pedro, assim como conhece o nosso coração. Jesus conhecia a intenção do coração de Pedro. E Pedro, ele se achava preparado para seguir com Jesus e até mesmo morrer por Jesus, mas ele não estava. Vamos nos lembrar que Tiago, ele nos ensina que feliz é a pessoa que ao atravessar muitas aflições, age demonstrando sua fé firme no Deus vivo e poderoso. Tiago capítulo 5, verso 11 diz: Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor, ele é pleno de compaixão e de misericórdia. Tiago traz à memória o exemplo de Jó, porque Jó foi provado, mas ele perseverou na provação. Ele não desistiu de Deus, ele não pecou contra Deus e ele foi grandemente abençoado por Deus. Eu vou concluir, na hora da provação, das dificuldades, adversidades, sofrimentos, nós não podemos desistir de confiar plenamente no Senhor. Não podemos desistir da fé, não podemos negar ao nosso Deus. Devemos confiar na bondade, na misericórdia, na fidelidade do nosso Deus em todos os momentos. Deuteronômio capítulo 31, verso 8, Moisés nos ensina assim: o próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Nosso Deus está conosco, nos sustentando, nos amparando. Ele não nos abandona nas horas de circunstâncias adversas, mas Ele é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.